Então hoje vamos fazer a coloração de grã. Tá? Para isso hoje eu trouxe 3 bactérias, Escherichia coli, tá? Que está aqui nessa plaquinha de Petri, de H-sangue. Tenho também Staphylococcus aureus, que está aqui nessa plaquinha de H. Miller-Hinton. E tenho também Streptococcus pyogenes, que está aqui nessa plaquinha, tá? Nessa plaquinha de H-sangue também. Tá? Então a primeira coisa que eu devo fazer, quando eu quero fazer um esfregaço a partir do meio sólido, é exatamente pingar uma gotinha de água destilada em cada uma das lâminas. Né? Como vocês podem observar, eu já fiz isso, né, antes, para facilitar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de cada uma dessas bactérias e proceder o esfregaço nas lâminas, tá bom? Então, primeira coisa que eu devo fazer, eu devo flambar a alça, tá? Então, flambar significa aquecer ao rubro, aquecer ao vermelho, né? Toda a alça, tá? Então, observem que eu estou esquentando a alça aqui, aquecendo até que ela fique ao rubro, né? Eu flambei toda a alça. Espero esfriar um pouco, né? E aí vou aqui próximo à chama, né? Mostrando aqui para vocês o cultivo microbiano presente nessa placa de Petri, tá? Então vou pegar um pouco só, tá, gente? Não precisa pegar muito material, senão fica ruim depois para observar. Eu já peguei, vou colocar aqui e agora vou na laminazinha que eu marquei E. coli aqui, vou fazer de fato, né, o esfregaço, tá? Então eu pego a minha bactéria que eu trouxe aqui na lâmina e vou espalhar, né, por pelo menos aí 3/4 da lâmina, tá? Estou fazendo com a bactéria E. coli, tá? Eu já espalhei. E aí, enquanto isso, eu vou deixar ela aqui por enquanto e vou fazer as outras bactérias, né? Para isso eu tenho que flambar, né, para todo o resto de E. coli que sobrou na alça, né, não fique nas outras lâminas que eu estou preparando, né? Então continuo aqui flambando até ficar totalmente vermelho, né? Espero que dê para observar. Pronto. Vou esperar esfriar e agora pegar a lâmina, pegar a placa que contém Staphylococcus aureus. Então vejam aqui, né? Há colônias aqui de Staphylococcus aureus, tá? Vou pegar aqui um pouco. E agora, lâmina de Staphylococcus e vou fazer o esfregaço. Espalhem mais ou menos 3/4 da lâmina e posso deixar ela aqui em repouso enquanto eu faço a última. Novamente volto para fazer a flambagem da alça. Flambei novamente a alça. E agora vamos preparar, né? Vamos pegar a última bactéria, que é exatamente o Streptococcus pyogenes, tá? Mostrando para vocês, aqui eu tenho as colônias de Streptococcus pyogenes, né? Os pequenos pontinhos brancos, né? Ou acinzentados. E aí agora eu vou pegar um pouco desse cultivo para fazer a lâmpada. Novamente, fazendo aqui o esfregaço, né?
Espalhei, flambo novamente a alça. E já deixo pronta caso alguém queira usá-la em outros experimentos. Tá? Então agora, gente, a gente vai passar para um ponto da análise que é chamada fixação. Tá? O objetivo dessa etapa é, como o próprio nome sugere, fazer com que a bactéria fixe na lâmina para que ela fique lá até o término da coloração de grão. Tá? Para fazer isso, eu tenho pelo menos duas opções. Eu tenho a utilização de álcool metílico, cobrindo o esfregaço e esperando secar, e eu tenho também a possibilidade de fazer a fixação na chama, que será a metodologia que iremos empregar aqui, tá bom? Então eu vou pegar cada uma dessas lâminas e vou passar rapidamente na chama, tá? Até que todo esse conteúdo seque, tá? Tem que ter muito cuidado, tá, gente? Porque não pode deixar esquentar muito, né? Aqui um pouco exercício de paciência, tá? Porque se você esquentar muito a lâmina, além do risco de se queimar, você tem também o risco de você deformar as bactérias e não conseguir observar de fato o formato que ela tem, tá? Então eu já aqueci um pouco a E. coli aqui, que foi minha primeira lâmina. Vou pegar aqui o Staph, né? E vou aquecer um pouco também. E o Streptococcus. Então, não é para aquecer rapidamente, né? Para não evitar aí o problema de a gente, ó, não sei se vocês vão conseguir observar, mas tá começando a secar. Tem uma parte que secou, e outra parte que ainda não, tá? Então, vou botar mais um pouco. Está começando a ficar tipo uma mancha na lâmina, que é exatamente a fixação das bactérias. Tá? Então seguimos fazendo com o Staphylococcus agora, né? Acho que dá para ver aqui que a lâmina está manchada um pouco. E exatamente as bactérias sendo fixadas na lâmina. Se essa etapa não for bem feita, tá, gente? O que vai acontecer? Você vai perder bactérias até o final da coloração, e aí na hora que você botar o microscópio, você vai ver o quê? Nada, tá? Então essa etapa tem que ser muito bem executada para que você não perda o quê? A bactéria durante a coloração, tá? Então a E. coli, por exemplo, aqui já está quase no ponto, já está quase secando totalmente. Eu tenho apenas uma gotinha de água que a gente vai acabar com ela agora. Então pronto, secou totalmente agora, né? Dá pra ver, já dá pra ver no vídeo que realmente ela tá com a bactéria fixada, né? Fica meio como tivesse suja a lâmina. Dá para vocês observarem também dessas que estão aqui na caminha, que essa secagem já ocorreu quase que completamente, tá? Então o Staphylococcus também já secou quase totalmente. E o Piógenes precisa de um pouco mais de calor. Vou aguardar mais um pouquinho, já dá para vocês verem no vídeo que tem como se fosse uma sujeira, né, na lâmina, nas 3 lâminas que vocês estão observando aí na caminha de coloração, tá? Eu vou afastar um pouco as placas, que eu não preciso mais delas, e vou trazer para perto agora os corantes que iremos utilizar durante a coloração.
totalmente fixado também o Streptococcus pyogenes. O Staphylo também, Staphylococcus aureus, também fixado. E agora a gente tem a primeira etapa, né, da coloração concluída, que é exatamente a fixação na lâmina, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar a colocação dos corantes, tá? Então o primeiro corante que a gente utiliza é exatamente o cristal violeta, tá? O cristal violeta, ele vai corar bactérias gram-positivas, ditas gram-positivas e ditas gram-negativas em violeta, né? Então tá aqui o cristal violeta ou violeta de genciana, tá? Então o que eu devo fazer? Eu devo cobrir todo o esfregaço com o cristal violeta, tá? Então vamos lá, vamos cobrir o esfregaço, né? Onde tem bactéria, onde eu estou vendo a mancha, que eu falei para vocês, tem que ter também corante, tá? Então, cobrindo aqui todo o esfregaço e todas as bactérias. E aí eu vou contar, cobrir tudo, eu vou contar 1 minuto, tá? Para essa coloração acontecer, tá? Então, como eu falei para vocês, tanto bactérias gram-positivas como gram-negativas assumem agora a coloração violeta, tá? Então, nessa etapa da coloração de gram, bactérias gram-positivas e gram-negativas são coradas em violeta, né? Então, é um corante que penetra de fato nas bactérias, né? Fica sobretudo associado à parede celular das bactérias, mas cora as bactérias por inteiro, né? E aí nós vamos esperar esse minuto, depois a gente prossegue com a coloração. Decorrido esse período, a gente vai remover o corante, né, o excesso de corante, que inicialmente aqui eu E aí agora eu vou utilizar a água para tirar o excesso de corante que sobrou. Tirei o excesso. E aí a água não é capaz de remover o corante dessas bactérias, tá? Você simplesmente tira o excesso para adicionar o próximo componente da coloração, que é o Lugol, tá? O Lugol, gente, é uma solução de iodo e iodeto de potássio que funciona na coloração de gram como mordente, tá? Mordente é uma substância que aumenta o poder de coloração, que intensifica a coloração, tá? Então, o que é que o mordente vai fazer? Ele vai se associar às moléculas de cristal violeta, né? As 4 moléculas de cristal violeta vão se associar a uma molécula de iodo. Isso você vai ter a formação desse complexo que adere-se melhor ou sai dificilmente das células com a ação do descorante que vem na próxima etapa, tá? Então a função do Lugol qual é? Funcionar como mordente, intensificar a coloração violeta que as bactérias assumiram, tá? Então aqui eu tenho as bactérias violetas e eu vou colocar o Lugol e elas vão ficar um pouco mais violetas, ou seja, ele vai atrair as moléculas de cristal violeta de forma que elas vão ficar mais intensas, né? Então, a mesma orientação, você vai cobrir todo o esfregaço, tá? Com o Lugol, tá? Então, nesse momento, gente, tanto bactérias gram-positivas como gram-negativas continuam, né, com a mesma coloração, ou seja, coradas em violeta, tá? A gente vai esperar aqui 45 segundos para a ação do Lugol, né, que é exatamente funcionar como mordente, tá?
Decorrido esse período, a gente vai tirar o excesso de Lugol com água, né? Observe que não remove de forma alguma a coloração, tá? Continua, né, um violeta bastante escuro. E aí a gente vai agora ao passo de descoloração, a chamada etapa diferencial da coloração de grã. Tá? Por quê? Porque nessa etapa é que são diferenciadas as bactérias gram-positivas e gram-negativas. O que é que o descorante faz? Remover os complexos de cristal violeta que foram formados após a adição do Lugol. Então todo mundo sabe, né, ou estamos aprendendo, que as bactérias gram-positivas possuem uma camada de peptidoglicano muito mais espessa do que as bactérias gram-negativas. Essa diferença morfológica vai fazer com que as bactérias gram-positivas resistam mais à descoloração com o descorante, tá? Que é uma solução de álcool acetona, 50-50%. Tá? Então as gram-positivas conseguem reter mais o corante do que as gram-negativas. Então, quando a gente faz o passo de descoloração, as gram-positivas perdem um pouco do corante do cristal violeta, mas as gram-negativas perdem totalmente e ficam incolores. Tá? Então, essa é a chamada etapa diferencial da coloração de grã. Por quê? Porque ela, de fato, diferencia quem são bactérias gram-positivas de quem são bactérias gram-negativas. Tá? Então, vamos lá, a etapa de descoloração. Na etapa de descoloração, a gente não deixa, não banha a superfície, não expõe a superfície por muito tempo ao descorante. Você simplesmente lava a lâmina com o descorante. Tá? Lava a lâmina com o descorante. O que eu fiz aqui nessa lâmina é o que eu vou fazer nessa aqui também. Vou fazer nessa aqui também. E aí vou remover o excesso com água. Pronto, e agora nesse momento, gente, as bactérias gram-negativas que estiverem aqui na coloração, elas estão sem coloração, né? Estão transparentes. Já as bactérias gram-positivas perderam um pouco do corante cristal violeta, mas continuam violetas. Tá? Então agora eu uso o último corante, ou chamado também de contracorante. Né? Para quê? Para corar as bactérias que ainda não estão coradas. Quem são as bactérias que ainda não estão coradas? As bactérias gram-negativas. Por quê? Porque a lavagem com álcool acetona, com a solução descorante, removeu toda a coloração violeta que essas bactérias tinham na etapa diferencial da coloração de grã. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou expor durante 15 segundos a fucsina. Tá? Então, cubro novamente, a gente vai aguardar 15 segundos para que todas as bactérias que não estão coradas, no caso as gram-negativas, elas realmente fiquem coradas em vermelho ou rosa, como vocês preferirem. Tá? Então, decorrido os 15 segundos, eu vou tirar o excesso, né, de corante. Tirei o excesso. E aí agora eu tenho as lâminas molhadas, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou secar essas lâminas, né, para poder observá-las ao microscópio. Né? Dá para ver aqui que o esfregaço está presente,
né? Ainda dá para ver aqui, né? Dá para ver que está meio corada, né? Ó, a gente consegue ver um pouco de coloração, né? Tanto nessa lâmina de E. coli como nessa lâmina aqui de Staphylococcus, outra lâmina de Streptococcus aqui, né? A gente vai usar um secador, né? A gente vai usar um secador para secar essas lâminas. Temos agora as lâminas secas, tá? E aí agora a gente vai partir para a observação ao microscópio óptico, joia? Então, gente, vamos dar continuidade aqui na nossa aula de coloração de Gram, mas para isso eu gostaria de relembrar com vocês as diferenças entre as paredes celulares das bactérias Gram positivas e Gram negativas. Aqui do lado esquerdo da figura nós temos uma visão esquemática de uma parede celular de bactéria Gram positiva, né? Dando destaque aqui para a membrana celular, né? Presente em todos os seres vivos, e aqui na parte superior da figura nós temos a espessa camada de peptidoglicano. Você vai observar também proteínas, né, responsáveis aí por algumas funções da parede celular, o ácido teicoico, né, que está ligado ao peptidoglicano, e o ácido lipoteicoico, né, como o próprio nome sugere, está ligado também aqui à bicamada lipídica. Tá? Então, essa é a Gram positiva, e do lado aqui nós temos a visão esquemática das bactérias Gram negativas. Observem, né, relembrem, na verdade, que aqui nós temos uma fina camada de peptidoglicano, simbolizada aqui, né, logo após a membrana celular das bactérias Gram negativas. Depois nós temos a membrana externa, né, que é composta por lipopolissacarídeos, tá? Também há a presença de proteínas embebidas nessa matriz lipídica, tá bom? Então, o grande detalhe aqui é que a membrana externa da bactéria Gram negativa, né, ela vem logo após aqui a fina camada de peptidoglicano. Isso vai ter uma diferença muito grande, gente, porque vai ser muito mais fácil você remover corante das bactérias Gram negativas do que remover das Gram positivas. Que uma vez que o cristal violeta entra nas células, né, e sobretudo na parede celular, ele fica impregnado nessa parede, e quanto mais espessa for essa parede, mais difícil é de você remover o complexo cristal violeta iodo que está exatamente aqui dentro da célula. Tá? Então, é por isso que as bactérias Gram negativas perdem a coloração violeta durante o período de descoloração, né, que é feito normalmente ou com álcool acetona. Tá? Isso remove o corante das bactérias Gram negativas durante a etapa diferencial da coloração de Gram, e elas ficam nesse momento incolores. Né? Logo depois, elas são coloridas, né, pela adição da fucsina, que é um corante que deixa essas bactérias coradas em rosa. Tá? As bactérias Gram positivas, como já estão coradas, elas não
sofrem interferência desse segundo corante, permanecendo da mesma forma que estão, ou seja, corados em violeta. Tá? Então, na etapa anterior de nossa prática, a gente acabou fazendo 3 lâminas. Né? Preparamos uma lâmina de Streptococcus pyogenes, preparamos uma lâmina de Staphylococcus aureus e preparamos uma lâmina de Escherichia coli. Tá? Então aqui nós simbolizamos os Streptococcus pyogenes, né, aqui semeados em H-sangue, mostrando a beta-hemólise, né, que é exatamente evidenciada pela destruição total das hemácias, né, o meio fica realmente translúcido. Então, Streptococcus pyogenes é uma bactéria do gênero Streptococcus capaz de causar o que a gente chama de beta-hemólise. Então, ele é um Streptococcus beta-hemolítico. E a gente pode observar que são cocos gram-positivos, né? São pequenas estruturas esféricas, né? Como pode ser evidenciado nessas setas aí que eu coloquei para vocês. Tem várias, né? Essas aqui são só para exemplificar qual é o formato e o arranjo desses micro-organismos. Né? A forma são cocos, né? E esses cocos estão arranjados, na sua grande maioria, em fileiras. Observem que eu falei sua grande maioria. Né? Então é comum você encontrar outras agremiações de cocos, né? Sejam eles em diplococos, como tem aqui. Você pode encontrar cocos sozinhos, eventualmente, tá? Como aqui na ponta. Tá? Você pode encontrar pequenas fileiras com 2, com 3, né? E essas aqui que caracteriza os streptococcus. Né? Então, assim, o arranjo que os micro-organismos ficam, né, na lâmina, quando você observa após a coloração de Gram, ele depende do plano de divisão do micro-organismo. No caso, os streptococcus têm 2 planos de divisão, por isso eles vão fazendo parece as contas de um colar. Né? Então, strep quer dizer fileira, né? Então streptococcus são cocos arranjados em fileiras, tá? Então só reforçando que quando você vai dar esse tipo de leitura da lâmina, você procura o que é predominante, ou seja, como predominantemente os cocos estão arranjados nesse caso. Eles estão arranjados em fileiras. Então essa bactéria, né, ela é provavelmente pertencente ao gênero Streptococcus. Tá? Então, como é muito parecido ao microscópio, o Streptococcus e o Staphylococcus, normalmente a gente faz a prova da catalase, né, que diferencia os 2 gêneros. O Staphylococcus é um gênero bacteriano, cocos gram-positivos, né, que a maioria arranja-se em cachos, e que eles são catalase positiva, ou seja, eles produzem a enzima catalase. Ao passo que as bactérias do gênero Streptococcus, elas não produzem essa enzima. Né? Então, como às vezes é sensível essa diferença na observação da lâmina entre Staphylococcus e Streptococcus, a gente costuma confirmar essa observação fazendo a prova da catalase. Tá? Então, essa estrutura que eu simbolizo, que eu mostrei aqui para vocês, é uma estrutura típica de bactérias do gênero Streptococcus. Então, todas as bactérias do gênero Streptococcus, ela tem esse arranjo, elas são cocos gram-positivos e organizam-se em fileiras, né? Umas maiores, umas menores, aí vai realmente depender da espécie, tá? Mas todas são catalase também negativas, né? Que é a prova bioquímica que difere os 2 grandes gêneros de bactérias gram-positivas, os Streptococcus e os Staphylococcus. Tá? Então, essa característica de ser cocos gram-positivos e arranjados em fileira é característica do grupo Streptococcus, então, do gênero Streptococcus. Então, todas as bactérias do gênero Streptococcus carregam essa característica. Tá bom? Vamos passar para o próximo, né? Aqui é só um detalhe, na verdade, mostrando as fileiras, né, em um maior aumento, tá? Só para vocês terem uma ideia de como seria se a gente aumentasse ainda mais essa imagem. A outra bactéria que a gente pegou foi os Staphylococcus aureus, né, cultivados aqui em meio milerrito. Tá? Então, os Staphylococcus crescem como colônias esbranquiçadas, né, opacas e pequenas, como vocês podem observar aqui, né, nessa placa de Petri. Tá? Então, assim, sempre que a gente quer observar características de colônias, características
relacionadas também à morfologia microscópica, que seria essa figura aqui do lado esquerdo, né? Você sempre procura os locais onde as colônias estão isoladas, né? Então, é muito difícil você achar uma característica de uma colônia nessa parte aqui, ó, que eu estou simbolizando, que eu estou mexendo. Tá? Quando você quer de fato saber onde está, quais são as características, né, das colônias, você procura colônias isoladas para você ter uma melhor noção do que de fato é aquele micro-organismo. Então, essa imagem aqui da esquerda mostra a micrografia, né, de microscopia óptica, mostrando que a gente também aqui tem cocos gram-positivos, só que a gente tem uma diferença sensível da imagem anterior, né? A imagem anterior mostrava esses cocos arranjados em sua maioria em fileiras. Aqui, se a gente observar, sobretudo nessas setinhas vermelhas que eu coloquei para vocês, o arranjo prioritário desses streptococcus é na forma de cachos, né? Então, esses aqui tratam-se de estafilococcus, tá? Então, são cocos gram-positivos arranjados em cachos de uva. Tá? Então, o gênero Staphylococcus, né, todas as espécies de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, todos eles são cocos gram-positivos que, ao microscópio óptico e à coloração de gram, apresentam-se como cocos gram-positivos arranjados em cacho de uva. Então, essa é a característica do gênero Staphylococcus. Se a gente aumentar um pouco, a gente vê assim, né, os cachinhos aí semelhantes a realmente cachos de uva. Como eu falei, você deve observar, né, como eu falei no slide anterior, para o gênero Streptococcus, você deve observar como os micro-organismos estão em sua maioria, né? Vocês observam aqui que eu tenho ele sozinho, eu tenho ele numa pequena fileira aqui e aqui, ó, eu tenho ele aqui em um diplococo, mas ó, a grande maioria encontra-se arranjadas em cachos, tá? Então aí você acaba lendo essa lâmina como cocos gram-positivos arranjados em cachos. Não é possível você dizer aí que é o Staphylococcus aureus, né? Mas você tem grandes chances de estar diante de uma bactéria do gênero Staphylococcus, né? Então, como eu falei lá para a lâmina do Streptococcus, costuma-se fazer a prova da catalase para de fato confirmar se a gente está com a cepa de Staphylococcus ou de Streptococcus, tá? Então, o Staphylococcus, ele de fato se organiza nessas formas de cachos, né? E também é um micro-organismo são micro-organismos, né? Todo o gênero Staphylococcus são micro-organismos catalase positiva, ou seja, que produzem a enzima catalase, né? Então, essa prova da catalase pode ser evidenciada simplesmente pingando gotas de peróxido de hidrogênio, nossa popular água oxigenada, e aí observar o desprendimento de bolhas de gás. Essas bolhas de gás são uma evidência de que, naquele local, há a produção de uma enzima chamada catalase, a qual é capaz de converter o peróxido de hidrogênio em oxigênio, que você vê as bolhas, e água. Tá bom? Então, essa prova é a prova bioquímica que diferencia os dois grandes gêneros de bactérias gram-positivas. Finalizando com uma bactéria gram-negativa, que no nosso experimento estava plaqueada no meio de H-sangue, né? Então também são colônias aqui cremosas, né? Também são colônias um pouco maiores que as de Staphylococcus aureus. Como eu falei, a gente sempre procura, para saber da característica colonial, olhar as colônias que estão isoladas. Tá? É difícil você procurar aqui a característica de uma colônia nessa região em que eu estou passando o mouse. Tá? Então, quando você quer de fato saber quais são as características de uma colônia, você procura aqui nos locais onde elas aparecem de forma isolada. No canto esquerdo aí da tela, vocês podem observar, né, que nós estamos agora com um formato diferente. A gente está agora com bactérias que são gram-negativas, ou seja, que assumem a coloração rosa. E outra coisa, que o formato dessa bactéria é na forma de pequenos bastões. Tá? Então são bactérias em formato de bacilos e bacilos gram-negativos. Né? Também é possível aqui observar o arranjo, né, que esses micro-organismos estão. Qual é o arranjo? O arranjo é isolado. Né? Então, como você observa aqui, a maioria das bactérias, né, como são essas que eu apontei aqui com a setinha, estão isoladas, ou seja, é característica do gênero
do gênero Escherichia, né, ter as bactérias, os bacilos de forma isolada. Não é comum a gente observar fileiras de bacilos, né, streptobacilos ou diptobacilos. O que é comum para o gênero Escherichia é a gente observar esses bacilos de forma isolada. Tá? Então, todas as enterobactérias são bacilos gram-negativos. Tá? A Escherichia coli é uma enterobactéria, assim como Salmonella, assim como Proteus, assim como Shigella, todas elas têm esse aspecto, né, de bacilo gram-negativo, ou seja, bactérias em forma de bastonete que coram-se por gram em rosa. Tá? Aqui num aumento maior, mostrando também os micro-organismos, né, em forma de bacilos. Em alguns livros, vocês podem encontrar que a Escherichia coli tem um formato de cocobacilo. Né? Então, seria uma forma intermediária entre os cocos e os bacilos. Por quê? Porque o bacilo da Escherichia coli ele é um bacilo curto, né, que algumas vezes, né, com um olho um pouco mais destreinado, pode ser observado como se fosse cocos. Tá? Então, alguns livros classificam a Escherichia coli como cocobacilo, que seria uma forma intermediária como um coco alongado ou um bacilo achatado. Tá? Porque, de fato, bacilos de outras espécies eles são maiores, são bastonetes maiores. E aí, em alguns livros, a Escherichia coli acaba recebendo essa denominação de cocobacilo. Tá bom, gente? Um abraço.